Saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, roga ao meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Bom dia a todos. E vou entrar direto no assunto, porque senão vai faltar tempo, como já foi na anterior. Nós vamos fazer uma introdução. Nosso assunto agora será as duas últimas pragas, ou seja, os últimos 30 dias aqui na Terra. E a intenção de estudar essas duas últimas pragas é para podermos entender o que vem antes delas. E inclusive entender o que está acontecendo agora no nosso planeta, dado que o desfecho, onde se concentram as coisas que vinham acontecendo antes, revela aquilo que acontece antes. Existem muitas boas informações em relação às duas últimas pragas. Bom, mas antes de entrarmos nesse assunto, nós temos que fazer uma breve recapitulação daquilo que foi estudado ontem à noite, para relembrar, e também nem todos estiveram aqui. O mundo, ele está avançando para aquilo que, e já estamos no contexto da globalização. E globalização é o seguinte: negócios internacionais, negócios e muitos negócios. Não tem nada de errado, né? Não existe nenhum problema em fazer. O que existe problema é quando os negócios são feitos de modo ilícito, ou fora dos padrões morais que nós devemos seguir. E isso é o que está acontecendo. Bom, por outro lado, nosso planeta nunca esteve tão bem preparado para produzir,
A ciência e a tecnologia desenvolveu muito nessas últimas décadas e principalmente nesses últimos anos. Então nós temos uma plataforma industrial no planeta que produz muito. E estamos organizando cada vez mais e melhor um grande esquema de negociação desses produtos que são produzidos. E o problema se situa quando esse tipo de coisa é feito de uma maneira que destrói o planeta, destrói a sociedade, em função de muita ganância. E aí que está o problema. Mas nós não vamos tratar disso. Só que essa é a situação. Por um lado é isso, mas tem o outro lado. Já que está tudo assim se encaminhando por uma situação muito boa para negócios, tem outro lado. Nunca também estivemos tão próximo do precipício aqui. Não é? Ou seja, de acabar com todo esse planeta de uma vez. Né? E eu relembro, já falei ontem à noite, um cientista do INPE, e tem outros estudos, o cientista do INPE andou afirmando lá na universidade onde eu trabalho que a natureza, o clima suportam ainda 5 anos. Isso ele falou ano passado. E que depois disso entra em colapso. Vamos dar um exemplo. E ele disse, pode ser que eu me engane. E se eu me enganar, então o colapso vem antes. Em 2002, eu li isso em 2003. Em 2002 foi feito um estudo, anunciaram que a região do Polo Sul, que faz frente à à Austrália, teria uma estabilidade de mais 100 anos. Isso foi anunciado em 2002. Em 2003 veio a notícia: a plataforma de gelo rachou. A previsão para 100 anos durou 1 ano. E estão se soltando pedaços de gelo muito grandes naquela região que está dificultando a navegação. Então, se as previsões, a maioria delas, são feitas de uma certa tempo no futuro, se elas estiverem erradas, provavelmente os problemas virão antes. Bom, ao lado disso, nós temos os problemas sociais que estão se acentuando. E então nós agora estamos diante de uma nova situação no planeta, que os exércitos não conseguem resolver. E nem tampouco a 5ª Ordem Mundial, que é a ordem da ONU, consegue resolver. O problema não está mais não só ao nível dos exércitos. Guerra, rumores de guerra, etc. Isso os exércitos têm que dar um jeito. Fazer conter a força militar por aí. E estão tentando fazer isso. Para esse fim existe o Conselho de Segurança que controla essas coisas, tenta pelo menos fazer. Faz, bem ou mal, consegue alguma coisa. Porém, existe uma nova ameaça no planeta que vem crescendo fortemente e que não é possível ser solucionado nem pela ONU, nem por exército, nem por governos, nem força policial. Por exemplo, é o terrorismo. Por exemplo, a corrupção, a imoralidade, a criminalidade, o tráfico de drogas e por aí vai. Dava para citar muitas coisas. A questão está agora ao nível do poder do indivíduo. Um ser humano preparado tem poder para acabar com o planeta. Um jovem que tenha competência em informática, ele é capaz de acabar com as transações internacionais. Por que isso não aconteceu ainda? Eu vou não ler muitos versículos. Tem 4 anjos segurando as coisas, porque ainda não foi pregado o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. E precisa de certas condições mínimas para que essa pregação funcione. Não tem como pregar em meio ao caos. Bom, essa é a situação. Agora, qual é a proposta? A proposta é: santifiquem o domingo. E isso se resolve.
É ingênuo, né? É realmente muito ingênuo. Parece. Ora sim, santifica o domingo e vamos resolver por essa via essas questões, tanto as que os exércitos devem cuidar, quanto agora aos indivíduos. Porque a ameaça em relação ao planeta é muito maior, está ao nível dos indivíduos, né? Por exemplo, um cientista, um estudante de biologia ou de química, sozinho, ele pode, se quiser, desenvolver um vírus maluco aí, soltar por aí, acaba conosco. Aliás, eu estou em São Paulo, né? Eu não vou ameaçar ninguém aqui. Aqui tem 18 milhões. Faz tempo que dizem isso, deve ter passado esse número já. Mas essas pessoas todas, e aqui tem um grupo delas, tomam água, né? Precisam de água. O que é o terrorismo? É um sujeito maluco, totalmente revoltado contra tudo que existe. Pega aí uns galões de veneno concentrado de lavoura que se usa lá. Eu sei o quanto isso é forte. Quando eles passam nas lavouras, na cidade a gente sente. Árvores estão morrendo. Tem certos tipos de árvore que já não... Cinamomo, por exemplo, não aguenta. 3, 4, 5 quilômetros de distância onde foi passado e mata. Isso é forte. Isso é muito forte. Já pensaram se um ser humano louco larga alguns galões desse produto dentro das... Onde tomam água, onde buscam água para alimentar a cidade? Já pensaram o pânico que isso dá? Já pensaram 18 milhões procurando outros lugares água? Por que isso não aconteceu ainda? Tem 4 anjos segurando. A ameaça está latente. Agora, qual é a solução? É o domingo. Como assim? Vamos resumir isso. Todas as igrejas se unindo para reeducar os indivíduos no planeta. Para isto, cessam todas as atividades num determinado dia da semana, que é o domingo. E todas as igrejas, todas, sem uma exceção, com apoio da ONU, das organizações que existem no mundo, das empresas, das universidades, dos sindicatos, tudo que é tipo de organização que se queira imaginar, apoiando, para que as igrejas que têm função moral, que não é uma função da ONU, junto com as escolas, que vão seguir, obviamente, as orientações das igrejas, numa única direção, reeducando a consciência das pessoas. É um projeto maluco, mas aqui não faço isso. Ontem à noite fiz uma parte, hoje à tarde nós vamos fazer, provando que isso é realmente um projeto real. Tem gente importante trabalhando nisso, citando alguns. Alan Gore, não é qualquer um, né? Tony Blair, dedicação exclusiva. Ele tem uma ONG para isso. Se dedica exclusivamente a isso. E muitos outros, né? Rei da Arábia Saudita, o presidente e a chanceler da Alemanha, são muitas pessoas. E ontem o pastor estava me mostrando ali, que eu nem conhecia, um site dos The Elders, né? Os anciões, gente importante. Um deles é o Fernando Henrique Cardoso, trabalhando também nessa direção. A ideia esta é a nova ordem mundial. A ideia é salvar o planeta da sua tendência para viabilizar a globalização. Muito bem. Dentro desse contexto está a nossa apresentação nesta manhã. Em que isso vai dar? E aí teremos que estudar, então, as 2 últimas pragas. Pode abrir a Bíblia, Apocalipse 16. Apocalipse 16. E no versículo 16, versículo 13, 12 em diante. Eu vou ler. Derramou o 6º anjo, no caso, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Vamos parar aqui um pouquinho para entender isso. Isso aqui é simbólico. Tem simbolismo e tem coisas reais. O rio Eufrates
Certa vez secou porque um imperador desviou uma parte da água da cidade que estava em cima, parte na ilha, parte no continente, desviou a água e o seu exército entrou por baixo, onde tinha água não tinha mais, estava seco. E enquanto Belsazar estava festejando lá com seus grandes e tomando o vinho dos vasos sagrados do templo de Salomão, que estavam ali, o exército inimigo entrou. E quando eles viram, o exército estava dentro de Babilônia. E eles não estavam cercados, eles estavam dominados. E ninguém viu nada. No último momento, quando viram, já estavam perdidos. Além disso, estavam bêbados, sequer poderiam lutar. Isto é simbólico para o que vai acontecer, nós vamos ver agora. O secamento do Rio Eufrates é a sexta praga. Vamos adiante aqui. Então, no final, nos últimos, para a sexta praga, pela primeira vez, depois que Nimrod, lembram desse sujeito? Esse que tentou restituir o império de Satanás aqui na terra, dominando todas as pessoas. Satanás, desde que se tornou, Lúcifer, desde que se tornou Satanás, ele vem procurando o seu império. Lá no céu ele tentou controlar o universo. Bom, pelo menos chegou aqui na terra como consolo, controlou 2 pessoas. E quando viu, não eram 2 pessoas. Jesus Cristo entrou na briga e resolveu lutar com Lúcifer. E isto aconteceu na cruz, né? E nós não vamos detalhar muito esses. E desde então Satanás vem lutando para ter o seu império aqui. E ele conseguiu praticamente um bom avanço com Nimrod. Quando Nimrod, um grande guerreiro, passou a construir o império babilônico, tentando por aí dominar o planeta todo e todas as pessoas. No entanto, quando a coisa parecia que estava dando certo, se fragmentaram em várias e diferentes línguas e não conseguiram mais levar avante o seu projeto. E desde então, nunca mais Lúcifer teve um império, e sim vários, muitos. E existe vantagem em ter vários impérios em lugar de um? Não, nenhuma. Porque os impérios de Satanás lutavam entre si, brigavam entre si. E agora vem o que eu acho muito interessante, bonito. Um rapaz, irmãos, Deus é poderoso. Às vezes a gente acha que é grande coisa, né? Ou acha que não pode nada. Aí nós vemos aí um moço, um adolescente, na verdade, de 17 ou 18 anos, Daniel. Um cativo do Império Babilônico, que era a retomada da tentativa de Lúcifer para dominar o mundo de novo. E Nabucodonosor estava pensando lá, que grande império que eu tenho, e vai ser tudo, e como é que vai ser no futuro, e meus filhos, meus netos dominarão, e certamente nós lançaremos o nosso poder sobre toda a civilização que existe. E aí vem o sonho, e os grandes não puderam interpretá-lo, e um moço, adolescente, de 17 e 18 anos, não só interpretou, como descobriu qual era o sonho, e ratificou aquilo que já aconteceu na confusão de línguas, e disse para Nabucodonosor: este império será sucedido por outro, inferior ao teu. Isso dói, né? E esse império inferior será sucedido por outro ainda inferior. Grande poder que Lúcifer tinha. Impérios degenerando. Um império inferior derrubando outro superior. É impujança. Isso dói. Mas sabe o que mais doeu? Esse império se fragmentará em 10 pedaços e não se ligarão mais. Na verdade, aqui estava Deus ratificando aquilo que já havia sido dito, por meio da fragmentação do império de Nimrod, quando não conseguiram mais se entender.
Lúcifer estava agora quase conseguindo, por um poderoso império, tentando unir tudo de novo. E Deus disse para Lúcifer: não, Senhor, isso não vai acontecer. Mas o que nós estamos agora aqui relatando é que dessa vez o império de Satanás se unificará de novo, ou melhor, se juntará. Está escrito aqui, não é? Esta é a sexta praga. A sexta praga é a permissão para que as forças de Satanás se unam contra o povo de Deus. E isso é o secamento do Eufrates, uma parte dele. Vai ter uma outra segunda parte. Vamos lendo adiante aqui. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isto é o secamento do rio Eufrates. Eles todos dessa vez se juntaram contra o povo de Deus. Nós temos que entender isso aqui um pouco melhor, senão não vamos ler. Mas se vocês forem ler em casa a quarta praga, o que é ela? Sol superaquecido, não é? E o que eles fizeram? Blasfemaram contra Deus e se revoltaram contra Deus e não se arrependeram. É o que aconteceu na quarta praga, certo? Por que isso? Porque acabou a globalização, já vem acabando, mas agora está demais. E aí vem a quinta praga. O que é essa quinta praga? Uma escuridão estranha. Quando liga a luz, faz qualquer coisa, sempre continua escuro. Mas nessa altura, vocês não imaginem que ainda estejam funcionando internet, usinas hidrelétricas, etc. Né? Se essa altura nós estamos, como gostam muito de dizer os evolucionistas, outra vez na idade da pedra, e sobrou o que sobrou. E estão lá famintos. Você acha que vai ter safra? Isso nós vamos explicar amanhã de manhã. Aliás, eu quase vinha esquecendo. Hoje à tarde nós temos 4 assuntos. Começa às 16 horas. O primeiro assunto, a visita do Papa aos Estados Unidos em abril do ano passado. Isso é muito importante. Ali que se formou essa tríplice aliança, já está formada. E nós vamos mostrar isso. A segunda palestra de hoje à tarde é a Cúpula de Moscou, que foi uma reunião em 2006, e agora todos os anos se faz essa reunião antes da reunião do G8, para preparar o G8. As igrejas estão dando as diretrizes para as nações. Isso é importante em termos de profecia. E a terceira palestra será sobre a crise bancária que se abateu sobre o mundo no ano passado. Também é uma crise diferente, não é igual às anteriores, tem conotações novas. E por último, nós falaremos um assunto que se chama Intimidade para Amar e Viver Feliz, que é sobre os 10 mandamentos, e sábado. Eu sempre acho que é importante esses assuntos. Agora ainda estamos preparando para entender esses aí, né? Então, esses 3 poderes, eles saíram aos reis do mundo inteiro. Quem são esses 3 poderes? São os últimos 3 impérios. Estados Unidos, segunda besta. Retorno do império anterior, que teve a ferida mortal, que é totalmente curada com o restabelecimento do seu poder por meio dos Estados Unidos. E esse totalmente se efetiva exatamente no dia do decreto dominical, quando a Igreja de Roma se torna outra vez extremamente poderosa junto com os Estados Unidos. Então temos aqui os 2 poderes unidos, e vem o 8º, o rei, que sempre esteve com 7 e que sempre manipulou 7, que sempre quis ter o seu império, fazendo parte disso com o seu espiritismo, por meio de sinais e maravilhas, enganando ao mundo inteiro. E eles se juntam por uma sedução, por um poder de sedução, que é o mesmo poder de sedução por meio do qual caem aquelas pessoas no velho, antigo, surrado conto do bilhete. Quando a pessoa é gananciosa, ela cai nesse conto do bilhete.
mesmo sabendo, tendo ouvido tantas vezes que isso já aconteceu, né? É incrível isso. Estes todos que adoram as riquezas e que querem poder, eles cairão na sedução. Unam-se todos, porque os motivos que a globalização não está dando certo e que está estragando tudo é esse povinho aí que santifica o dia que é de sábado. E cairão também nessa, mas daqui a pouco nós vamos ver o que acontece. E agora vejam só, curiosamente, o que está escrito em Apocalipse 16, versículo 15, só a primeira frase. Eis que venho como ladrão. Por que está escrito isso aqui? Porque, surpresa, de um momento para outro, ele aparece. Mas nós vamos ver um pouco mais sobre esse assunto logo adiante. Então no 16 diz lá: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedão. Armagedão é um lugar onde há tempos atrás ocorreram várias guerras contra o povo de Deus. Hoje esse Armagedão é o planeta todo. Onde estiver um povo de Deus, ali será perseguido. Se juntarão contra o povo de Deus ali e os perseguirão para os eliminar deste planeta. Então vejam, toda a motivação para esta guerra é econômica, certo? Mas preste atenção que daqui a pouco vai ser revelado um outro ingrediente nesse econômico aí. A sedução é por causa da ganância, em busca do poder econômico e obviamente do poder político e outras coisas mais. As coisas últimas que acontecem nesse planeta ocorrem em 4 campos. No campo econômico, principalmente. No campo jurídico-político. No econômico são os fatos, onde os fatos acontecem. No jurídico-político, onde se regulamenta para que as coisas sejam de um jeito ou de outro. No campo militar, onde se faz obedecer os regulamentos, as leis, etc. E no 4º campo, que é o religioso, que controla os outros 3. Não é? Então você, para entender profecia, tem que estudar os 4 campos. Tem que entender dos 4 campos. Eu digo sempre que há alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, se estudava profecia somente da teoria. Então se estudava Daniel 2, a estátua, lá a sucessão de reinos ou impérios, como eu prefiro chamar. Daniel 7, se estudava Daniel 8, principalmente esses, né? Apocalipse 13, as 2 bestas. Apocalipse 17, 18, 17, naquela época ninguém sabia bem o que era mesmo. 18, que é as últimas pragas, as consequências disso tudo, etc. E ficava imaginando a teoria, não é? Hoje você tem que estudar os fatos, porque os fatos estão acontecendo. Você tem que comparar a teoria com os fatos e entendê-los. De tal maneira que quando abrir o jornal ou abrir a internet e ver ali uma notícia, você, se encaixa em tal lugar. Eu já estou entendendo a lógica das coisas. Porque os fatos já estão acontecendo, não é? Agora sim, vamos adiante. Vamos dar um pulo aqui, Apocalipse 17, versículo 12, 13 e 14 dessa vez. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Isso aqui é a sucessão daquilo que nós lemos ali em relação à 6ª praga. Isso é a continuidade da 6ª praga. Eles se uniram, vejam só, se uniram, diz ali, lembram? Se juntaram para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. E aqui no 12, então, segue aquilo que está explicando lá. Até vamos ler todos eles, os 3. E tem esses um só pensamento: oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então essa aqui é uma sucessão, uma sequência dos fatos que nós estamos lendo ali na sexta praga. É a sexta praga. Quanto tempo dura essa história? 1 hora. São 15 dias. Não é? Então nesses 15 dias de secamento do rio Eufrates, os 3 poderes imundos juntarão os reis da terra para, com suas forças militares e tudo quanto é força, e o povo todo fanatizado por causa da sedução decorrente e das perdas decorrentes do fracasso da globalização, furiosos, procurando um culpado. Você tem que imaginar que políticos sempre procuram outros culpados. Voltam-se agora contra o povo de Deus. E eles se juntam. Então, pela primeira vez, depois de Nimrod, da tentativa de um império global de Nabucodonosor, desta vez conseguem se juntar. Né? E então é que ocorre a perseguição, quando nós fugiremos pelas montanhas, pelos rios, etc., tentando escapar. Tentando não, escapando mesmo. E aqui, esses pontos nós vamos rever amanhã de manhã, quando nós vamos falar uma das palestras, os eventos em torno do decreto dominical. Isso vamos aprofundar. Principalmente o que vem antes desse decreto, que é a parte mais delicada de tudo, né? E o durante. Mas vamos explorar um pouquinho esse ponto aí. Vão ser momentos dramáticos. Aqui estamos em plena angústia de Jacó. Sabem que é essa angústia de Jacó? Quando o drama nesse planeta vai estar no seu auge. As forças dos demônios foram liberadas. Agora vocês podem se unir. Isso vai ser um momento terrível. Coisa que jamais se viu no universo. Né? Porém, a minha função aqui não é assustar ninguém. Pelo contrário. O que eu venho aqui dizer é que essa perseguição dura 15 dias. 15 dias são 2 semanas. E um dia. Isso passa. Né? Não serão mais perseguições de 1260 anos, que são gerações e mais outras. Não, 15 dias. 15 dias passam rápido. Será a angústia de Jacó, mas passa rápido. A perseguição anterior também não serão mais séculos. Pois o decreto dominical e outras... O pior até não é o decreto dominical, e sim o que vem antes. E para isso precisamos ler alguns textos. Vamos lá para Isaías 43. Isaías 43. Nesses tempos nós estaremos fugindo. E tem texto escrito exatamente para essa ocasião. 43 do versículo 1, da metade em diante. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E escutem bem o que está escrito em 43, verso 2, que é para essa época. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Sabe o que vai acontecer? Vocês entendem bem? Vocês vão estar fugindo pelos matos, montanhas, etc. E tem rios por ali, e tem rios fundos. Rios tem 5 metros de profundidade, 10, 15 rios com correnteza. E vai passar por eles e não vai submergir. E vai em frente. Mas não é só rios que vai ter pela frente, tem mais problemas aqui. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é a promessa. Você vai ter que... Já está em andamento a 4ª praga, né? Sol quente. Sol muito quente. As coisas pegam fogo. Se incendeiam. Vocês não vão pensar que está chovendo aí volta e meia. Não. Mas tem que entender o seguinte. Quando sai o decreto dominical, acabou para aquela nação. Acabou a economia para aquela nação. Certo? Entendo assim. Ló.
e sua esposa e suas 2 filhas estavam dentro da cidade de Sodoma. E a cidade de Sodoma não podia ser destruída enquanto esses 4 não saíram de lá, certo? Portanto, os minutos ou as horas a mais que os sodomitas viveram foi graças a esses 4 que não saíram de lá, ainda estavam lá dentro. Também, assim que saíram, choveu fogo do céu e acabou com tudo. Por que que a economia no mundo ainda funciona? Por que que ainda existe uma certa harmonia política, uma certa estabilidade nas coisas? Porque 4 anjos ainda estão segurando os ventos aqui, em função de várias coisas, da pregação e também do porquê os filhos de Deus, desta igreja e de todas as igrejas, onde tem filhos de Deus, e tem em todas as igrejas, estes ainda precisam viver do seu trabalho honesto, do suor do seu rosto, nas corporações, nas empresas, nas prefeituras, nas universidades, sei lá onde mais, para obter o seu sustento, né? E por isso Deus faz com que isso funcione. Porém, no dia em que se emite o decreto dominical nos Estados Unidos, quando será proibido, o decreto dominical é um boicote econômico. Veja a relação. Globalização é negócio, certo? Portanto, se você é contra a globalização, você está proibido de comprar e vender, de negociar. Tu não quer colaborar, então estará proibido. Vê se te vira agora. Vamos ver até onde vai. Vindo esse decreto, Deus suprirá o seu povo com pão e água. Querem ver? Isaías também. Isaías 33. 33, versículo 16. Desculpem. É esse mesmo. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Mas não sei como viverão os ímpios que emitiram o decreto dominical, porque está escrito, Ellen White escreveu, esta é uma apostasia, e a apostasia só resultará numa catástrofe nacional nos Estados Unidos. No mesmo dia em que se emite esse decreto, a economia vai à falência. Tudo. Porque Deus retira o seu espírito das prefeituras, dos governos, das empresas, etc. Porque agora o povo de Deus será sustentado diretamente por Ele. E Satanás, que se vire com aquilo que decidiu pertencer a Ele. Mas ainda não retira o seu espírito das pessoas todas, porque ainda tem muitos que vão ter que ouvir por meio do alto clamor esta mensagem que estará sendo pregada, não é? Vamos adiante. Voltando lá para Apocalipse 17, aliás agora então 18. (17) ainda. Bom, eles estão todos unidos contra o povo de Deus. De repente parece que alguma coisa não deu certo, né? Vocês já leram Apocalipse 17, 16? Daqui a pouco vamos ler. Estão perseguindo o povo de Deus e está em andamento a 6ª praga. Se juntaram todos e nesses 15 dias persegue o povo de Deus. E existe um dia para a execução do decreto de morte. Ele foi estabelecido pela essa tríplice aliança. Esses que juntaram os reis. Essa tríplice aliança decretou a morte de todos aqueles que são seguidores dos princípios bíblicos. E por meio de sinais e maravilhas juntou os reis do mundo inteiro para perseguir esses aí, para executar o decreto de morte com seus exércitos, com o povo, com quem quiser participar disso, e todos participarão. Então uniram-se contra o povo de Deus e durante esses 15 dias foram correndo atrás do povo de Deus. E o decreto de morte, a data dele é exatamente entre o final da 6ª praga e o início da 7ª praga, à meia-noite. E nesse exato instante Deus se revela e diz algumas coisas. Entre as coisas que Deus vai dizer, está o anúncio do dia e da hora da volta do Senhor Jesus Cristo.
E os que ouvirem e entenderem isto, nesse momento saberão: estamos salvos. Desse instante em diante, ninguém mais os persegue. E Deus vai fazer mais uma coisa. Ele vai, naquele momento, com o seu braço, mostrar os 10 mandamentos. Talvez os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos que ele vai mostrar, isso eu não sei, isso é uma hipótese minha, sejam as mesmas tábuas que ainda estão dentro da arca do concerto, escondidas e que ninguém achou, que foram escondidas lá naquela vez quando Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão, e uns judeus esconderam essa arca, e até hoje onde é que ela está? Ninguém achou. Porém, Ellen White diz que elas aparecerão, mas não diz quando. Talvez sejam essas. Será que os iníquos, os ímpios, vão poder abrir aquela arca antes disso e olhar ali dentro? Nunca foi permitido, nem mesmo aos sacerdotes fazerem isso. Isso é algo sagrado. Eu não sei. Mas enfim, o fato é que essas tábuas dos 10 mandamentos serão mostrados, e eles brilharão, e brilhará o 4º mandamento. Então seca totalmente o rio Eufrates. Porque nesse momento, estando o mundo inteiro mobilizado contra o povo de Deus, a maciça maioria, não todos, se voltam agora contra os seus líderes religiosos que os enganaram, induzindo-os a santificar o domingo. Aí cai a ficha. Entendem? Porque todos terão ouvido durante o alto clamor, principalmente entre o decreto dominical e o fechamento da Porta da Graça. Mas já antes disso foi distribuído, né, pastor? E vocês sabem, no 2007, o livrinho aquele, os 10 mandamentos, e isso está sendo pregado. E será pregado em grande intensidade no alto clamor, que é entre o decreto e o fechamento. Mas não aceitarão, grande parte. E agora cai a ficha. Nós fomos enganados. Quem é que nos enganou? Esses falsos líderes religiosos. Chegou a vez deles serem devastados. Então devastarão a meretriz que os enganou. Isso é o secamento do rio Eufrates. Ou seja, o secamento do rio Eufrates permite Deus que as forças se unam contra o povo de Deus. E no momento do assalto, as forças, em vez de atacar o povo de Deus, atacam Babilônia. Vamos ler isso aí. Irmãos, eu tenho que tomar bastante água porque eu tenho um problema sério de faringite. É aqui, Apocalipse 17, versículo 16. Os 10 chifres que viste, ou seja, as nações unidas contra o povo de Deus. E a besta, isso é a segunda besta, porque a Bíblia nunca diz primeira besta e segunda, então você tem que entender pelo contexto. Ou seja, o povo americano, que foram os primeiros a sofrer em função do decreto dominical, são os que mais tempo vão ter que sofrer. Não que mereçam, mas é por lá que começa. Esses odiarão a meretriz e a farão devastada. Guardem bem essa palavra devastada, ela aparece mais adiante. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Irmãos, eu entendo que isso aqui é capaz de ser literal. Vocês lembram daquele avião que caiu no Chile em 1968, se não me engano? Aquele pessoal ficou ali sem alimento nem nada. Comeram o quê? Morria um, lá um, cortando em pedacinho, secando a carne, o ser humano ia comendo depois. Pode ser isso mesmo. Vocês acham que vai ter alimento nessa época aí? Quem é que merece morrer para saciar a fome? Pode ser. Vamos dar um pulo. Vamos para 18. Continuando essa devastação aqui. Está no 18, versículo 6 em diante. Vamos ler o 5 também. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas misturadas,
dobrada para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento, pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto, pranto nunca hei de ver. Caiu, Babilônia agora caiu, não é? Mas entendo, até vou aproveitar, eu acho que o tempo agora está mais favorável a mim, até vou aproveitar para ler um versículo antes. E temos que entender esse versículo. Vamos ler 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, porque para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Este anúncio terá sido dado antes das pragas começarem a cair. Esse é o alto clamor: saiam de Babilônia, e muitos sairão. E os que saírem terão sido perseguidos por esses poderes aqui. E os que ficaram perseguirão. E os que ficaram perceberão nesse momento que foram enganados por Babilônia, então se revoltarão. Repito, isso é o secamento do rio Eufrates. Então vamos adiante. 18:8. Pois por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto, fome, e será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Irmãos, um só dia quer dizer um ano. Flagelos são as pragas duram um ano. Então aqui nós já estamos na sexta praga, sétima quero dizer, e isso dura um dia, um ano. Fome, etc., fogo. Você tem que imaginar os efeitos das pragas, não é? Serão esses. E as pessoas estarão numa situação dramática. E vamos para o 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Esses que foram seduzidos, porque sempre quiseram poder. E este poder está vinculado ao poder econômico, que gera a possibilidade do poder político, militar, e tudo isso tem que ser pago de alguma maneira. E o poder econômico paga todas as coisas. Vejam só. E chorarão e se lamentarão os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Aqui também há coisas para se entender. O que é essa luxúria? Luxúria é o produto das coisas que são feitas de modo imoral, ilegal, fora dos princípios. Nós vamos entender um pouco isso melhor hoje à tarde, ao estudarmos os aspectos econômicos e sociais da crise dos bancos do ano passado. Não é? Por exemplo, onde já se viu um executivo de banco ganhar um bônus de 12 bilhões de dólares? Não é um pouco demais? Mas tudo bem se fosse dentro dos princípios lícitos, porém isto foi ganho através de negócios que se chamam subprime. Vamos entender isso de tarde. Negócios sujos, que levaram à quebradeira de bancos que não quebraram nem em 1929. Subprime, abaixo da garantia. Empresta para qualquer um. Negócios sujos. Isto é luxúria. Duas coisas agora precisamos entender. O que é a luxúria da igreja romana? Misturando verdade com erro para enganar. Certo? O que é a luxúria dos reis? Misturando honestidade com desonestidade para enganar. Os bancos europeus, vamos adiantar um pouco aqui, os bancos europeus e os asiáticos compraram esses títulos subprime dos Estados Unidos, os bancos americanos, porque as agências classificadoras de risco disseram que eram títulos classe A. Na verdade eram títulos sujos, podres. Negócios, isso é luxúria. Ganhar muito, fazendo coisas ilícitas, misturando com coisas corretas.
ou adorando o demônio, porém achando que está adorando a Deus. As luxúrias. As duas coisas se reforçam uma com a outra. Ou seja, assim como a igreja engana o mundo inteiro, misturando um pouquinho de verdade com muito de mentira, assim também a economia, a globalização pretende faturar muito, misturando bons princípios com maus princípios. Irmãos, todos são honestos, até prova em contrário, né? Portanto, eu posso parecer muito honesto. Eu vou fazer questão de ser muito honesto, enganando muita gente e fazendo um esforço muito grande para ninguém descobrir. Mas isso cai. Isto é luxúria. Seguimos adiante aqui. E agora veja o que está escrito no versículo 18:10. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. A 7ª praga. Daqui a pouco vamos ver melhor. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém mais compra a sua mercadoria. Estão entendendo que isso aqui tem tudo a ver com a globalização dos negócios? Percebem? Ou seja, repetindo umas coisinhas aqui, o mundo está preparado, já está em andamento, para fazer muitos negócios, por meio de luxúria, por meio de enganos, que se usa verdade, se usa bons princípios, mas se mistura com enganos. E agora, o que disseram ali? Choram. Choram por quê? Por que os reis choram? Porque caiu a grande cidade, que os uniu, que fez aquele decreto, que teve o grande projeto de unir o mundo inteiro, para salvar o planeta, salvar a globalização por meio do domingo. Esses reis queriam isso. Vocês viram ontem à noite, Al Gore, Lula, o Medvedev, o primeiro-ministro da Rússia, Putin, os presidentes, o presidente e primeiro-ministro da Alemanha, e para citar alguns, eles querem isso. À tarde vai aparecer, mas o presidente da Alemanha, ele disse o seguinte: o desejo na Alemanha de que o ecumenismo avance é forte. Isso foi dito por um político, presidente, né, de uma das nações mais poderosas do mundo. Querem por quê? Por causa disso aqui, para salvar a globalização de coisas ilícitas. E agora esses dois choram. Os reis choram porque perderam o poder que construíram junto com a meretriz. E os mercadores choram porque acabou a globalização. Eles dizem bem claramente aqui: porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Irmãos, eu repito aqui, nada de errado em negociar, desde que seja honesto. Eu não vou ler aqui as mercadorias, está no 12, 13 e 14, mas vamos pular para o 15. E de novo, os mercadores destas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada. Tamanha riqueza. Lembraram daquele verso 17, versículo 16, onde dizem: e a devastarão? Duplo castigo aqui. As 6 pragas anteriores, só Deus está agindo na 7ª praga. A revolta do povaréu do mundo inteiro contra a besta, devastando-a, queimando-a, comendo as suas carnes. E, paralelamente a isto, Deus mandando o seu granizo, os terremotos, as coisas impressionantes, inclusive para mostrar aos que defendem o evolucionismo que eles estão errados. Inclusive os rios vão correr para cima dessa vez, para mostrar que tem alguém que tem poder. Irmãos, que devastação vai ser essa? Agora prestem bem atenção.
enquanto Babilônia está sofrendo a máxima tortura, o que está o povo de Deus fazendo? Calma e suavemente, contando os dias da volta de Jesus Cristo. Ninguém mais os estará perseguindo, ele já sabe o dia e a hora, e tendo ouvido isso, já sabe que estão salvos. O que mais você quer? Sabendo que está salvo, não é? E devastada. Vamos ler aqui: tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que grande cidade se compara... Não, que cidade se compara a grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças, e chorando e pranteando, gritavam. Essa gente chora. Nossa, perder a globalização, perder, é terrível. Ai da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa de sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. De novo a palavra devastada, não é? São os 15 dias da devastação, terrível. Vocês entenderam o que significa esse negócio aqui, navios no mar, etc? Indica negócios globais, transporte de negócios globais, globalização. Agora, interessante o versículo 20, muito interessante, porque parece que ele não está meio fora de local, né? Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Irmãos e amigos todos aqui presentes, nesses momentos, nós, todos aqueles que se unirem ao povo de Deus, estarão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eles terão ouvido o dia e a hora. E por que não faltou será anunciar o ano da volta de Cristo e o mês? Não, irmãos. Nós sabemos por aqui que quando começarem as pragas é um ano, e não mais que isso. E se nós soubéssemos exatamente o dia que começa a primeira praga, nós saberíamos o dia da volta de Cristo. Não a hora, né? Mas o dia já saberíamos. Só que a primeira praga é estranha. São úlceras. E começa uma úlcera aqui, outra ali, ninguém registrou o dia. Dali a pouco, úlcera. Será que não é a praga? Tu não sabe bem, mas não cura, dói muito, arde, e se espalha por aí, muito mais que a gripe A, e pega aqui, pega lá, e vai para lá e para cá. Ainda há transporte, etc. Né? Sei lá se isso é contagioso ou não, o fato é que ela vai se espalhando. E, bom, até pode ser a primeira praga. Né? Daí a pouco, sangue no mar. Temos certeza. Já estamos nas pragas. E nós vamos desconfiar disso, porque quando começam as pragas, ninguém mais se interessa pela pregação do Evangelho. Os que decidiram ser salvos não voltam mais atrás, os que decidiram perder-se também não. Então, nós estaremos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero imaginar ali vamos dizer que vocês aí, nós, num certo lugar aí, nas montanhas, não é? Sei lá, um número, 40 pessoas pode ser, ali reunidas, e a véspera da volta de Cristo é amanhã. Vamos supor que seja às 9 horas, ninguém sabe o dia e a hora, né? Mas supor só. E hoje é véspera, amanhã o dia da volta. Como é que vai ser a última noite de sono aqui na terra? Cantando. Não vai ter sono. Não vai ter. Irmãos, nós teremos pão do céu. Elias comeu esse pão, caminhou 40 dias e 40 noites, não dormiu. Que força, né? É bom fazer agora a reforma da saúde para gostar daquele pão. Não vá que aconteça quando Deus mandar o pão: Senhor Deus, por favor, troca isso aqui por chips. E quando vier a água: Senhor Deus, por favor, eu quero Coca-Cola. Ou então um espumante, sei lá. Não, isso você não vai receber. Aliás, quem pedir isso também já está perdido, né? Porque, irmãos, faça a reforma da saúde agora, certo? Para depois gostar desse alimento.
E outra coisa, faça a reforma do sábado agora também, não é? Porque depois, isso nós vamos falar mais hoje à tarde e amanhã, porque nesse momento a distinção entre você e os perdidos é essa, é o sinal, o selo de Deus. E então estarão esperando ali, olhando, e na véspera, é por lá que ele vem, eu acho que ali, assim por diante, vão estar olhando ali. E no dia, amanhece o dia da volta de Cristo, e agora sem os relógios, né? Eu acho que de certo vamos ter relógio funcionando ainda, olhando ali, etc. Faltam 2 horas. E eu me imagino assim, dizendo, não, 2 horas nada, 2 horas é muito tempo, são 120 minutos, minuto é uma coisa mais curta, e minuto passa mais rápido. Passou já 1 minuto, são 119 minutos. E assim vai, bom, passou o tempo, faltam 5 minutos. E todos olhando ali, cantando e olhando para a direção do Oriente, de onde ele vem, não é? 8 horas e 59 minutos. O que é o último minuto antes de ver a nuvem? Que coisa impressionante deve ser isso, não é? E bate 9 horas, aparece a nuvem, pequenininha, metade dessa mão assim, escura até, silenciosamente vem vindo ela, mas ela vem, e vem se aproximando daquilo, vai tomando corpo, vai crescendo, e se torna luminosa, e uma luz que nunca jamais foi vista aqui na terra. Os ímpios procurarão se esconder debaixo das pedras, que nem tatu, e os salvos estarão ali cantando, e dali a pouco não só a luz, também o som dos cânticos, e o mesmo cântico e a mesma melodia será cantada aqui na terra, em sintonia com aqui. Podem ter absoluta certeza, isso também tenho certeza, não será melodia gospel, mas podem ter certeza que não vai vir junto ali um conjunto de milhões e milhões de bateristas batendo forte, porque essas são coisas que a gente costuma ter que ouvir aqui na terra e suportá-las. Falei sobre isso ontem à noite, e não falo de mim. Será melodia harmoniosa. E aqueles 40 que estão ali reunidos no alto da montanha estarão olhando para lá, cantando com o poder dos seus pulmões e louvando a Deus, e de repente eles percebem, mas o que houve aqui? Aumentou o coral, não são 40, são 80 que estão cantando. Mas o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Jesus já estava próximo, e os anjos, os nossos anjos da guarda, se tornaram visíveis, e a sua voz se tornou audível, e agora nós vemos do nosso lado alguém cantando a mais. São 80 seres cantando. Exatamente nesse momento os mortos foram ressuscitados, e lá pelas tantas nós não somos mais 80 cantando, e sim 100, 200, 300, 400, não sei quantos, porque serão trazidos os que ressuscitaram desde o tempo de Adão e Eva, e o justo Abel, e milhões, e os teus parentes serão trazidos ali para junto de você, e eles cantarão juntos, e teremos ali centenas de pessoas cantando, e o Senhor Jesus Cristo sendo louvado, desta vez visível, louvado por centenas de pessoas. E nesse cântico, quando estiver ali cantando com os seus pulmões na melodia do céu, você se verá erguendo da terra. O que você vai ficar fazendo aqui na terra, né? Eu não muito tempo aqui, então erguendo. E escutem só o que está escrito em Isaías 33, que coisa maravilhosa. 33, versículo 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Isso é para essa época. Nós vamos poder ver o rei cantando, louvando o nome de Deus ali. Mas tem mais uma coisa escrita aqui. Vejam só. E verão a terra que se estende ao longe. Quando nós estivermos nos afastando da terra e olharmos, ela está ficando cada vez mais distante. A destruição ficou para trás. E verão a outra que está se aproximando, ao longe. Estacionaremos sobre o mar de vidro, e ali seremos coroados. E Adão e Eva serão os primeiros a ser, o primeiro Adão, depois Eva. E Adão terá visto, quando ressuscitou,
aquilo que aconteceu aqui na terra. Quando ele faleceu, era antes do dilúvio. Aquilo era bonito, né? Tudo harmonioso. Agora ele ressuscita, vê corpos podres, ossos, destruição. Ele vai dizer: o que foi que nós fizemos? O que foi que aconteceu nesse planeta? Que consequências dramáticas, que coisa horrível que nós fizemos. Onde é que foram parar os meus filhos? São todos filhos dele. Ele vai ver no chão ali os seus filhos. Adão vai ficar impressionado com a coisa horrível que aconteceu por causa do pecado. E ele vai ser coroado, e ele tomará a coroa das suas mãos e a jogará aos pés de Jesus Cristo, e se ajoelhará diante de Cristo, cairá, e Jesus Cristo diz: Adão, levanta-te. E levantará Adão, fica em pé, para receber a coroa da vitória. Eu venci. E você acreditou na vitória, você aceitou ela. E Eva receberá a sua coroa, e todos nós seremos coroados, e receberemos uma harpa. Uma harpa, não será uma bateria, uma harpa para cantar com melodia lá no céu. E cantaremos o cântico dos salvos. Todos cantarão. Ninguém do outro universo pode cantar esse cântico, porque eles não podem dizer: eu fui salvo. Nós poderemos. E entraremos em desfile magistral, quando Jesus Cristo abrirá aquelas portas de pérola, para sermos apresentados como os troféus da sua vitória ao Senhor Deus Pai, diante do trono do universo. E dali nos dirigiremos a uma mesa, a uma grande mesa. E vejam só o que está escrito aqui, estamos concluindo. Lucas capítulo 13, versículo 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. De todos os lugares do mundo, do planeta, virão gente, salvos, que acreditaram em Jesus Cristo, tiveram fé nele. E veja o que está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 37. Bem-aventurados os servos que o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. O que quer dizer isso? Isso é para nós, quando estivermos lá nas montanhas. Vigilantes, vigilantes o quê? Olhando para aquela direção, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas para estarmos vigilantes lá, devemos ter feito mudanças hoje, em nossa vida, não é? Para não cairmos na sedução da luxúria, da globalização, que por trás disso está a adoração a Satanás. Agora prestem só atenção nas próximas palavras, que coisa maravilhosa. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes-á lugar à mesa, e aproximando-se os cingirá. Que coisa maravilhosa, sermos servidos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse para os apóstolos: de hoje em diante, a próxima vez que eu vou tomar desse suco, será quando for junto com vocês, e muitos outros. Mas eu fico me imaginando, na entrada dos portais da Nova Jerusalém, Adão e Eva coroados com a sua harpa nas mãos, cantando e entrando como um exército de vencedores. Jesus na frente, e os gigantes antediluvianos que foram salvos atrás um do outro, e assim foram entrando. Alguns entrarão com suas esposas, outros entrarão eles sozinhos, outras mulheres entrarão sozinhas, o marido não veio. Alguns virão com toda a sua família, outros virão sem sua família, vou faltando alguém. E eu quero entrar lá na turma do século 21. Os gigantes lá na frente, e lá pelas tantas, os menorzinhos, né? E com a minha esposa de mãos dadas. Ela gosta muito de passear comigo de mãos dadas. Ali nós vamos dar um jeito de tocar harpa de mãos dadas. Não sei como é que vai ser, mas eu acho que com a mão vamos dar um jeito. Porque nessa vitória a gente sempre caminha nas ruas de mãos dadas. Dessa vez terá que ser. E atrás de mim virá minha filha, que só tenho uma, e o Binho, que é o noivo, que vão casar daqui a pouco. E muitos outros de vocês também por ali. Naquela parte da fila, entrando para nunca mais ver a morte, sentir dor, nunca mais. Mas se eu
prego essas coisas é para que ninguém daqui se perca. E eu espero mesmo que seja assim. E aguardo que naquele dia, se a gente não se encontrar mais, claro que eu espero vocês ainda para hoje à tarde, né? Não vai acontecer antes das 4. E amanhã de manhã às 9 horas. O assunto da manhã de manhã é sobre os 10 mandamentos e a estratégia de Satanás contra a igreja de Deus, que está escrito no livro, se quiserem ler antes, no livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, capítulo 66. Não se percam, por favor. Amém.